Olá, queridos. Meu nome é Yuri Godard e eu sou pastor e missionário há 10 anos na África do Sul. Hoje é um dia muito especial, pois marca o começo de uma jornada com você através do livro de Colossenses. Faremos uma jornada através do livro, explorando versículo por versículo, com o objetivo de nos aprofundarmos na palavra de Deus e permitir que a mesma nos transforme. Vamos começar com uma introdução ao livro de Colossenses para que possamos compreendê-lo de uma maneira mais ampla. Colossenses tem uma mensagem poderosa para os nossos dias. E essa mensagem é a centralidade do Cristo todo-suficiente. Como os colossenses, nós, nos dias de hoje, perdemos o nosso foco e nos engajamos no esforço fútil de encontrar significado misturando religiões com ideias filosóficas. Este é o sincretismo religioso e temos testemunhado seu afloramento nos nossos dias. Paulo sabia que o ensino falso e sincretista estava atraindo a atenção e a adesão dos cristãos. Aqueles que ensinavam a palavra de Deus na igreja de Colossos estavam misturando o legalismo judaico, como o guardar o sábado, a observação dos festivais judaicos e evitando coisas impuras, como cultos pagãos. Eles estavam misturando os dois. Esses cultos pagãos tinham a sua ênfase em ritos misteriosos e adoração de anjos. Na cidade de Colossos, muitos estavam tentando criar religiões, misturando religiões antigas com as atuais, no caso do templo de Colossos. Esses líderes religiosos que eram ora pensadores profundos, ora fanáticos enlouquecidos, ora impostores, eles eram estranhamente atraídos pelo cristianismo porque viam no cristianismo os valores que poderiam explorar para os seus próprios interesses e crenças. Se os missionários cristãos fossem liberais, como vemos muitos hoje em dia, Cristo teria se tornado apenas mais uma parte desse sincretismo religioso que acontecia na cidade. A carta aos Colossenses aborda a questão de que Cristo, Jesus Cristo, não ocupa um lugar no meio de tantas outras religiões, de tantos outros deuses, mas que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas e ninguém vai ao Pai, mas por meio dele. A carta aos Colossenses também aborda a questão de que não podemos ter Cristo apenas como um elemento de influência nas nossas vidas, mas devemos torná-lo a própria essência da mesma. Cristo é o centro, o núcleo e a razão pela qual as nossas vidas se movem. Ele é a nossa motivação e nele devemos viver e sermos fortalecidos. A carta aos Colossenses foi destinada a, como Paulo falou no versículo 2 do capítulo 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. No momento em que a carta foi escrita, Colossos, a cidade, estava em declínio. Situada no Vale do Lico, ficava ao longo da rota mais fácil e popular da Grécia e da Itália para a Síria e Mesopotâmia. Ainda que naquele momento a cidade de Colossos estava em uma situação econômica inferior em comparação às cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis, a cidade ainda mantinha uma certa influência e a sua população ainda existia de uma forma significante no meio em que viviam. O fato de Paulo ter dirigido sua carta aos Colossos parece indicar que a igreja em Colossos era a mais forte das três, tanto em número como em qualidade. Embora haja divergências em relação a se Paulo chegou a pregar na cidade de Colossos ou não,
A maioria dos estudiosos entende que Paulo nunca chegou até Colossos. Acredita-se que o evangelho foi levado para Colossos, Laodiceia, Hierápolis e outros distritos do interior da Ásia Menor por amigos e colegas que se converteram durante a estada de 3 anos de Paulo em Éfeso. Epáfras, representante pessoal de Paulo e natural de Colossos, como vemos em Colossenses capítulo 4, versículo 12, foi o mais importante deles. Ele foi creditado com a fundação da igreja em sua cidade, em Colossos, como a gente pode ver em Colossenses 1:7, e ele teve o cuidado pastoral das igrejas em Laodiceia e Hierápolis, como também vemos em Colossenses 4, versículo 13. Onésimo, o escravo, também pertencia à igreja em Colossos. Por isso entendemos que Filemão, o mestre de Onésimo, também estava em Colossos e parece que ele tinha uma reunião da igreja em sua casa, tendo sido convertido por Paulo, como vemos em Filemão, só tem um capítulo em Filemão, nos versículos 2 e 19. Arquipo, filho de Filemão, ocupava algum tipo de cargo na igreja, como vemos em Colossenses 4:17. Ao contrário de Efésios, esta carta é dirigida a uma igreja específica, e seu propósito é claro, muito claro. Paulo toma sobre si a responsabilidade espiritual dessas igrejas. Ele agoniza sobre elas em oração e tem certeza de que eles vão ouvir o que ele tem a dizer. Sua conexão com a igreja em Colossos é íntima, embora ele nunca tenha ido em pessoa até Colossos. A ocasião da carta também é algo muito interessante. Na carta aos Colossos há muitas alusões ao passado pagão daqueles a quem Paulo escreve. Ele os lembra de que eles estavam separados, com mentes hostis e envolvidos em más ações. Eles estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne. Paulo fala que eles eram pagãos e que ouviram as boas novas através de Epáfras e a aceitaram. Eles experimentaram no batismo o poder criativo de Deus que os ressuscitou para uma nova vida. Deus perdoou os seus pecados e os chamou para conduzir suas vidas sob o domínio de Cristo. Até aquele momento, a comunidade tinha sido fiel ao que tinha recebido. Sua fé em Jesus Cristo e o amor por todos os santos, como vemos no versículo 4, foi suficiente para fazer com que Paulo dissesse: damos graças a Deus, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Versículo 3. No entanto, Paulo estava preocupado. Ele tinha recebido notícias que falsos mestres estavam enganando a igreja, deslumbrando-os com uma filosofia e afastando-os da centralidade e suficiência de Cristo. Esse ensino, comumente designado pelos estudiosos como a heresia colossense, foi descrita como agnosticismo. O nome vem do grego gnosis, que significa conhecimento, reivindicando uma sabedoria superior e esotérica, gnosis. Os agnósticos afirmavam que Deus estava separado do mundo e que ele não havia criado o mundo de uma forma direta, mas que o mundo tinha sido criado indiretamente por ele. A criação teria ocorrido como resultado de uma série de emanações, cada uma mais distante de Deus, até que as mais distantes dele criaram o mundo material. Essa teoria afirmava que a matéria era má e o espírito era bom. Visto que Deus era espírito e, portanto, bom,
O mundo material, submergido no mal, não poderia ter sido criado diretamente por ele. Olha que loucura! Essa teoria agnóstica desafiou diretamente o ensino da encarnação de Cristo, do fato que Jesus Cristo veio em carne ao mundo, sofreu na cruz e nos redimiu dos nossos pecados através do seu precioso sangue. Segundo os agnósticos, isso jamais poderia ter acontecido, pois se Jesus era realmente o Filho de Deus, ele não poderia ter vindo na carne, pois, segundo eles, toda a encarnação e o mundo real são maus. Jesus seria então uma emanação de Deus, ou no máximo um anjo, ou, como eles também diziam, um ser espiritual. Seguindo essa linha de raciocínio, a ressurreição de Cristo nunca aconteceu. Os agnósticos admitiam a singularidade de Cristo, mas mantinham que a sua doutrina, mantinham a sua doutrina de que a matéria era má e que o espírito era bom. Até que ponto a heresia colossense era uma forma incipiente de agnosticismo, só podemos supor. Paulo não entrou em detalhes em relação ao ensino de que ele estava atacando, principalmente porque os colossenses o sabiam em primeira mão. É preciso ressaltar que Paulo não foi veemente com os colossenses, como ele tinha sido com os gálatas. Deixa eu te dar um exemplo. Com os colossenses, Paulo foi gentil e persuasivo. Ele abordou tudo muito lentamente, afirmando os seus leitores e assegurando-lhes a sua confiança e apreço por sua lealdade. Os falsos mestres tinham feito uma crítica ao Evangelho e Paulo ficou grato pela oportunidade de responder. Ele gentilmente, mas com firmeza que conhecemos muito bem na vida de Paulo, insiste que o Evangelho do Senhor crucificado, ressuscitado e exaltado é a resposta, a única resposta válida que se aplica a todas as perguntas e todas as buscas da humanidade. A relação íntima entre Colossenses, Efésios e Filemão sugere que todos foram escritos durante o mesmo período da vida de Paulo, quando ele estava preso em Roma. A partir daí, Roma, após longos e árduos anos de combate ao bom combate, manutenção da fé, após castigos e sofrimentos de toda espécie, após confrontos e conflitos com oposição dentro e fora da igreja, Paulo faz seu argumento final para a centralidade e supremacia de Cristo. O cristianismo nunca pode ser um elemento em qualquer forma de religião composta. Em Cristo temos tudo o que precisamos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa glória. Somente nele encontramos salvação. Deus abençoe, queridos. Eu vejo vocês na próxima aula, capítulo 1 da nossa história. Um beijo.